Olá, tudo bem? Chega mais, está começando mais um VilaCast e no episódio de hoje recebemos a Laís Soares, ela que é mineira de Divinópolis, formada em Relações Internacionais, consultora e palestrante, com uma trajetória marcada por experiências no Brasil e também no exterior. Atuação política em projetos voltados para jovens, lideranças e inclusão feminina, inclusive na tecnologia. A Laís ela vem compartilhar a sua história, desafios e insights também sobre carreira, inovação e mercado de trabalho. Seja bem-vinda aqui ao VilaCast, Laís. Obrigada, Ricardo. Estou muito feliz de estar aqui. Queria dizer para todo mundo que está nos assistindo, né, que eu fico muito honrada de ter essa oportunidade de poder falar um pouco da minha história, dos meus valores, do que eu defendo, do que eu acredito para você que está aí em casa. E bora lá. É isso aí, para nós é uma honra, porque está sendo a primeira, inclusive, a primeira mulher política entrevistada aqui no VilaCast. Bacana. A gente já teve aí alguns, né, iniciando aqui o podcast, então temos muita honra em recebê-la aqui no estúdio. Falando nisso, o que você achou aqui, quando você chegou aqui no VilaCast, conheceu o nosso estúdio? Olha, qual foi a sua impressão? Eu, assim, sou uma pessoa que sempre fui muito exigente, sempre gostei de coisas bem feitas, né, coisas de primeira linha, vamos dizer assim, sempre fui uma profissional de excelência e eu fiquei muito impressionada com o cuidado, com a qualidade, com a beleza, com a modernidade, né, com a tecnologia. Eu já viajei bastante, já fiz muitos podcasts por aí e nunca vi nada como o podcast de vocês. Então, vocês estão de parabéns pela qualidade do estúdio, pela qualidade dos profissionais que estão aqui trabalhando nessa agência e fico muito feliz, muito animada. Eu, como uma mineira esperançosa, sonhadora, que quer ver o nosso estado de Minas Gerais bombar, né, se desenvolver, se tornar um estado cada vez mais relevante no cenário nacional, chegar numa cidade de interior, né, como Pitangui, e conhecer um estúdio desse me anima bastante. Me mostra, assim, que eu estou no caminho certo e que tem muita gente boa por aí, precisando de oportunidade, precisando ser alavancada para bombar, para crescer o seu negócio, para voar. Bacana, ficamos muito felizes, então, com essa sua avaliação. É isso aí, bem dentro do nosso objetivo, né? Aqui com o VilaCast e com o estúdio também. E eu queria falar agora que a gente começar sobre o começo da sua trajetória. Você é divinopolitana, né? Aqui de Divinópolis, filha de pais divinopolitanos também, né? Queria que você contasse pra gente o começo da sua trajetória política em Divinópolis. Perfeito. Eu acho que assim, não tem como eu falar da minha trajetória política sem falar da minha vida, né? Da minha história, da minha família. E o que eu mais gosto na minha história é que ela é uma história comum. Ela é uma história de pessoas comuns, como você que está me ouvindo em casa, né? Eu sou filha de uma dona de casa e de um trabalhador, né? Meu pai não tem nem o ensino médio, meu pai não teve a oportunidade de estudar. Ele precisou largar os estudos para trabalhar. Meu pai já trabalhou de pedreiro, de porteiro, meu pai já trabalhou carregando caminhão, meu pai já trabalhou em serviço pesado, meu pai já trabalhou em loja, vendendo sapato, e a maior parte da vida dele, nos últimos 20 e tantos anos, foi como representante comercial vendendo roupa. Então, essa é a minha história. Eu sou filha de um homem muito trabalhador, muito empreendedor, muito corajoso, que não teve medo de largar as suas duas filhas e a sua mulher em casa para viajar o Brasil inteiro para tentar ganhar a vida e dar uma vida melhor e dar uma oportunidade melhor de educação para as filhas. E é por isso que hoje eu estou na política, é por isso que eu luto, porque eu quero que mais jovens, que mais meninos, mais meninas tenham as oportunidades que eu tive, que meu pai conseguiu me dar. Mas que não é todo mundo que tem um pai que consegue dar essa oportunidade. Às vezes tem gente que nem pai tem, né? Sim, Então a minha carreira na política começou primeiro através dessa história de ser uma filha estudiosa, uma filha obediente, uma filha que queria dar orgulho para os pais, que era uma boa aluna, estudei em escola pública a vida toda, estudei no Cefet em Divinópolis, que é um instituto federal. Depois eu fiz faculdade em Belo Horizonte, né, de Relações Internacionais, e eu não pensava em ser política. Eu gostava de política, mas eu não pensava em ser política. Eu achava legal assistir a política na TV, aquilo me interessava, mas como eu não via mulheres ali, como eu não via meninas jovens, eu não via mulheres, eu não pensava assim que eu podia estar ali, você entende? Eu não pensava que aquele lugar poderia ser meu. Então, só depois de muitos anos, depois que eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei numa ONG, aí que eu conheci uma moça jovem que queria ser política, que me chamou para trabalhar com ela, só aí que eu fui cair a ficha de que, de fato, eu podia ser política. E aí, em 2020, eu comecei a minha carreira política em Divinópolis, né? Eu já tinha 29 anos, eu tinha morado fora de Divinópolis 10 anos, e eu resolvi que eu queria ser candidata a prefeita. Por que candidata a prefeita? Porque eu já estava num nível profissional. Eu trabalhava nessa ONG, que é uma ONG em São Paulo, de um dos principais empresários do Brasil, e eu era gerente de projetos lá. Eu viajava o Brasil todo, eu ia para Brasília. Eu já tinha um nível profissional, mas
elaborado, mas assim, um nível mais alto, sabe? Eu já tinha mais experiência, eu já tinha um salário melhor, eu já tinha assim uma capacidade de gerenciar a equipe. Então não fazia sentido para mim, de repente, tentar começar como vereadora. Eu queria ser prefeita, porque eu Muito sabia bem. como ser uma boa prefeita, entendeu? Aham. E eu tive coragem de ousar ser candidata a prefeita, mesmo sem ter sido vereadora antes. Uhum. Porque isso não existe uma regra, né? Às vezes as pessoas me perguntam, e tem gente que não sabe, você que está em casa, não existe uma regra. A pessoa pode começar, se ela quiser, direto para presidente da República, se ela quiser. Ela não precisa ser vereadora, prefeita, deputada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não existe isso. Tem gente que faz todos os caminhos, tem gente que não faz, Uhum. né? E aí eu fui candidata a prefeita em Divinópolis e tive 21.500 votos. Fiquei em terceiro lugar. E eu queria contar para vocês que estão em casa que quando eu fui candidata a prefeita de Divinópolis, eu queria que vocês pensassem comigo assim, imagina uma menina, uma moça de 29 anos, com cara de menos, que eu tinha cara de menos, filha de uma pessoa que ninguém sabia quem era, porque meu pai era um trabalhador simples, comum, e ele ficava muito tempo fora viajando. Então eu não tinha costa quente nenhuma, eu não tinha família rica, eu não tinha família influente, eu não tinha família conhecida, eu não tinha nada. E eu enfrentei os poderosos da minha cidade, eu enfrentei os políticos desde quando eu nasci, que eram políticos. Eu enfrentei esses caras e eu tirei muito voto deles e eu quase ganhei a eleição. E eu mudei o resultado da eleição na minha cidade, porque se eu não tivesse sido candidata, o pessoal do segundo lugar, que foi o Jaime e o Tolentino, eles teriam ganhado. Eu rachei a base deles, eu tirei voto deles. Sim. Então eu mudei todo o jogo político ali da cidade. Então é muito interessante a gente pensar que eu, como uma pessoa comum, como você que está me ouvindo, conseguir fazer uma diferença e gerar um impacto na política, Sem mesmo dúvida. não tendo sido eleita, né? Sim. Aham. Então foi uma experiência muito, muito gratificante, foi uma experiência muito interessante e de muito sucesso, assim, de muita coragem, de muito resultado, apesar de eu não ter conseguido ser eleita, entende? Sim. Aham. Mas assim, na prática também, quando você andava por Divinópolis durante a campanha, nesse período, você ouvia dos eleitores esse tipo de coisa que você está falando agora, assim, mas por que você não faz esse caminho natural de ir aqui primeiro na Câmara, depois na Prefeitura? Eu escutei de algumas pessoas, poucas, mas eu escutei de algumas pessoas assim que ficavam incomodadas assim. Por que você está indo para prefeita direto? Por que você não vai para vereadora primeiro? E eu disse, porque o que eu quero é ser prefeita e eu me sinto preparada para ser prefeita. Sim. Eu não quero ser vereadora, eu acho que é bacana o trabalho de vereador, mas não é o que eu quero, não é onde eu me vejo. Eu estou preparada para ser prefeita. Eu tenho experiência de vida e profissional para ser prefeita. E o mais engraçado, falando do machismo, né? Até vou olhar para a câmera aqui, falando do machismo na política. Enquanto eu era questionada por alguns de por que eu estava indo direto para prefeita, o meu adversário, que foi quem ganhou a eleição, ele também foi direto para prefeito. Ele também não tinha sido candidato a vereador, não tinha sido vereador. Só que eu nunca vi ninguém questionar ele. Por quê? Porque ele é homem, Machismo. né? Ele é homem, ele pode ousar. O homem pode ousar, a mulher não. O homem pode dar um passo mal com a perna, a mulher não. O homem pode querer ir direto para prefeito e ganhar, a mulher não. Entende? Sim. Inclusive temos em Minas Gerais o caso do Zema, né? Que foi direto para governador, executivo, nunca passou por nada, nem vereador de Araxá, nem deputado, nem prefeito, candidatura, nem prefeito, nem deputado estadual, nem nada. nem deputado federal, já foi para o estado. Governador que foi reeleito no primeiro turno. Exato. Então não existe isso de você precisar passar por um cargo anterior. Não é igual na advocacia que você tem que primeiro advogar para depois fazer o concurso de juiz, ou na medicina que primeiro você faz a residência, depois você vai lá e faz a especialização. Não é isso. A política não é isso, né? É claro que eu acho muito valioso. Eu conheço políticos que começaram como vereador, aprenderam, tiveram outras oportunidades. É legal também, é rico, mas não é uma regra, né? Não é uma regra. Então, eu ouvi, sim, isso, e isso era uma coisa um pouco machista, assim, e as pessoas, elas se incomodam com quem é corajoso e ousado. As pessoas que são mais retraídas, que são mais conservadoras, que são mais medrosas, elas ficam indignadas quando elas veem alguém dando um passo alto, arriscando, sabe? Eu não tinha nada a perder, porque eu não dependo da política para viver. Eu queria ser prefeita, eu não queria ser vereadora. Se eu quisesse, tipo assim, depender da política para viver e não ter risco, eu tinha ido para vereadora primeiro, né? Porque era mais seguro, e aí depois eu tentasse para prefeita, mas meu coração pedia para eu ser candidata a prefeita. É isso aí. A política está tão presente na sua vida que um detalhe curioso que eu sei, eu acho que vale compartilhar também aqui com a nossa audiência, é que você
na infância, ao invés de ter as revistas e livros que normalmente crianças e adolescentes consomem, você gostava muito de ler revistas de política, né? Gostava. Então você via o noticiário político nas revistas daquela época, você, de certa forma, via aquilo como um incentivo para você, a partir assim que fosse possível, né? Do primeiro momento, da primeira possibilidade que o período eleitoral permitisse, você começasse a aproveitar a possibilidade para fazer a diferença, para fazer política diferente do que você via sendo feito? Isso é interessante, assim, eu acredito que a política, na minha vida, não sei se na vida dos outros políticos, mas na minha vida e na vida de alguns que eu conheço, a política é um chamado, é uma vocação, é um destino, é uma missão. Então eu acredito que eu nasci com isso. E eu era criança e eu já me interessava, eu sempre gostei de ver jornal, eu gostava de ver horário político. Eu falava, mãe, você vai votar em fulano? Mãe, eu quero ter 16 anos para ter título. Era uma coisa que estava em mim, mas em nenhum momento nem a minha mãe, nem meu pai, nem ninguém falou para mim assim: ô, minha filha, que legal que você gosta de política, vamos pensar numa carreira para você na política? Vamos pensar no você ser política? Isso nunca existiu, entendeu? Como não existe ainda hoje, né, para a maioria das meninas, enfim, das pessoas de família mais simples e tal. Se eu fosse de uma família rica ou de uma família de políticos, ia ser normal e comum eles olharem e falarem assim: não, essa daqui vai ser política, essa Sim. daqui vai ter potencial para isso. Mas não foi meu caso. E aí, ele falou das revistas, eu tinha uns 11, 12 anos, não lembro mais, eu arrumei um esquema com um amigo meu, não sei como que a gente fez, que a gente conseguiu assinar a revista Veja de um preço muito barato, assim, ou de graça, não lembro. E aí eu ficava doida quando a minha revista Veja chegava, eu pegava minha revista Veja para ler. Você imagina isso, gente, uma criança, um adolescente, lendo Veja, né, lendo economia, às vezes eu não entendia muito o que eu estava lendo, mas eu gostava daquilo, sabe? Eu queria entender daquilo. Então eu falo que estava já no meu coração. E a vida e Deus só foi me abrir os olhos, vamos dizer assim, falar assim, ó, você pode ser candidata, você pode ser política, seja candidata com 27, 28 anos, tipo assim, muitos anos depois, entendeu? Então eu fiquei um tempão gostando disso, mas assim, sem achar que isso poderia ser a minha vida, que isso poderia ser uma carreira, entende? E hoje eu trabalho para ser uma referência para essas crianças, para esses jovens, de uma maneira que eles possam olhar e falar assim, olha só que legal dessa moça na política, eu também quero, eu também posso, eu também vou. Existe um caminho, existe uma possibilidade. Porque o dia que a gente tiver muitas pessoas boas, o dia que a gente tiver trabalhadores comuns, estudantes, jovens, pessoas, pessoas da vida real, da vida normal, ocupando a política, sendo vereadoras, sendo prefeitas, e mudando a política, aí o nosso país vai mudar. Porque, infelizmente, a política no nosso país sempre foi dominada pelos os mesmos grupos, as mesmas famílias, aquela coisa tradicional de pai para filho, nada contra, mas assim, a gente precisa mais do que isso, a gente precisa que o povo possa governar. Não as elites de sempre, né? Mas que o povo possa chegar no poder para governar do povo para o povo, né? Porque um governo elitizado, de uma família elitizada, é difícil ele ser um governo do povo, né? Às vezes até é, mas é raro, né? Geralmente acaba não sendo. Porque ele não tem aquela vivência, ele não tem aquela experiência, ele não sabe o que é pegar ônibus, ele não sabe o que é passar fome, ele não sabe o que é ficar desempregado, ele não sabe o que é ficar contando, fazendo conta no supermercado para ver se o dinheiro vai dar. Então, assim, quando o político não tem essa vivência, essa experiência de vida, ele não consegue, nem querendo ser um bom político, ele não consegue se conectar com a dor do povo, ele não consegue pensar soluções para a vida do povo. Agora, o político que tem diploma de realidade, o político que já viveu a realidade, que já estudou escola pública, que já pegou ônibus, que já passou perrengue na vida, se ele for honesto e bom caráter, ele pode ser um grande político. Ele pode ser um político que realmente faz toda a diferença. Sim. E assim, eu acredito que na sua passagem por Brasília, né, que é o centro do poder nacional, você deve ter vivenciado muito isso, né? Testemunhado, inclusive, episódios marcantes da história brasileira no período em que você esteve lá. Você trabalhou com a Tabata Amaral. Queria que você falasse um pouco também sobre isso e o que você aprendeu, né, naquela escola de política que é Brasília. Legal. Quando eu cheguei em Brasília, primeiro eu fiquei encantada, assim, né? Fiquei em choque, assim, tipo, meu Deus, porque a campanha que a gente fez para a Tabata foi uma campanha muito difícil. Quando eu fui fazer a campanha da Tabata como coordenadora da campanha, a minha chefe, na época que eu trabalhava na ONG, ela falou assim, olha, Laís, você é louca, você vai largar o certo pelo duvidoso, essa menina não vai ser eleita. Muitas pessoas falaram isso para mim. Amigos, familiares, minha mãe achou estranho, minha mãe ficou preocupada, minha mãe queria me matar.
Então, assim, ela não vai ser eleita, vai dar errado, não vai ser eleita, não sei o que, ela não é ninguém. E aí a gente foi lá e conseguiu eleger ela. Então foi, assim, algo muito grandioso. Então, quando eu cheguei em Brasília com ela, com aquele tanto de voto, né, ela super... Porque não é que ela foi eleita, ela foi uma das mais votadas do estado e do país. Ela teve Legal. quase 300 mil votos. Imagina isso. Uhum. Então a gente chegou lá em Brasília já meio que grande, assim. A gente não era do baixo clero. Você sabe que em Brasília tem isso, né? O Muito. alto clero e o baixo clero, né? Sim. O alto clero são os políticos que realmente mandam e influenciam. Uhum. A gente conseguiu entrar em Brasília no alto clero. Sim, já Tem no nível. deputado, principalmente os da nossa região aqui, a maioria dos deputados federais da nossa região, a maioria dos deputados federais de Minas Gerais, que são muitos, são 50 e tantos, mais de 50, eles são do baixo clero. Uhum. Entendeu? O alto clero, você não conta, você conta uns 30, 40, são 200 e tantos deputados lá, né? 213, não sei, 217, agora eu esqueci. Mas você tem uns 30 deputados que realmente influenciam, mandam e tal. E a Tabata, ela chegou e entrou no alto clero. Uhum. Então, eu participei de decisões, a gente teve projetos de lei dela, emendas na Constituição, emenda na Constituição, que é uma coisa que tem dificílimo, né? deputado que não consegue. Fica lá 30 anos, 20 anos e não consegue. No primeiro ano de mandato da Tabata, a gente emplacou emenda na Constituição. Qual foi essa emenda? Foi uma emenda no Fundeb, que era o Fundo Sim, de Educação, educação né? básica, Que a gente estava tendo a discussão do Fundo de Educação Básica, Uhum. na época, em 2019, aumentou o valor do fundo e a Tabata colocou uma emenda, a gente colocou uma emenda, incentivando os municípios que melhorassem as performances deles em educação, melhorassem as notas das avaliações, eles iam ter um dinheiro a mais, tipo assim, sendo bem simplista, né? Era um pouco mais complexa a emenda, mas assim, os municípios, igual aqui melhorou bastante a nota do IDEB, né, que é o Índice de Educação Básica. Então, o município performou bem em relação a ele no passado, ele ganha um bônus extra, ele ganha um dinheirinho a mais ali no Fundeb. A gente conseguiu colocar essa emenda e a gente conseguiu colocar emendas também na reforma da Previdência, na época relacionada aos professores e tal. Fora projetos de lei como a questão dos absorventes, que foi ela que puxou isso, né, que hoje isso já está na moda, e um monte de gente está fazendo e tal, e os absorventes já são distribuídos gratuitamente no Brasil, isso foi uma conquista dela. Uma questão do ensino técnico que a gente começou na época e hoje já é lei. Por exemplo, hoje no Brasil, se você fizer um curso técnico de mecânica e depois fizer uma faculdade de engenharia mecânica, você pode pegar os créditos do ensino do curso técnico e abater na faculdade, para reduzir o tempo da sua faculdade. Legal. Então, assim, a gente conseguiu incorporar o ensino técnico no ensino superior, entendeu? De forma que incentiva as pessoas a fazer o técnico, porque qual que é o desafio hoje no Brasil? As pessoas, muitas querem fazer o ensino superior, mas é muito difícil você passar no vestibular, ainda mais federal, né? Que é não Muito pago. concorrido, né? Ou a pessoa, às vezes, até passa no vestibular, mas ela não tem dinheiro para se manter, porque ela precisa trabalhar. Então, qual que é a nossa visão? Vamos incentivar o curso técnico, a pessoa faz o técnico, consegue um trabalho bacana, porque tem bons trabalhos, né, que pagam bem o ensino técnico, e aí ela vai juntar o dinheiro, ela vai se estabilizar, ela vai ter uma vida ali e consegue depois ir para a faculdade, né? Ela consegue se estruturar para ir para uma faculdade. E aí, quando ela chegar na faculdade, ela vai aproveitar aquilo que ela já estudou, aquilo vai ter valor. Isso foi um projeto nosso, que eu e a Tabata trabalhamos ele lá e que hoje já é lei. Então, assim, a Tabata, se você entrar no Instagram dela, nas coisas dela, para quem quiser conhecer, é Tabata Amaral SP. Ela tem muita entrega, ela fez muita coisa bacana. Ela é uma das deputadas mais ativas, ela tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Sim. Foi candidata recentemente, né, A a prefeita de São Paulo. Então, ela, assim, ela é muito ativa, ela entregou muito resultado. E aí, voltando para Brasília, porque eu às vezes me perco aqui na minha fala, eu aprendi muita coisa em Brasília, aprendi como funcionam as articulações, eu aprendi o bastidor, eu aprendi o quanto é importante você ter relacionamento com as pessoas certas. Lá em Brasília, assim, se você não souber posicionar suas pautas, buscar os apoios, se aproximar de quem tem relevância, você não aprova um projeto de lei, entendeu? Você tem que ter uma leitura política, assim, uma visão, uma capacidade de conexão, de chamar, de andar junto. Então, assim, rapidinho a gente ficou próxima do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara na época. Então, a gente sempre tinha muita reunião com o Maia, na casa dele, que era a casa da presidência, né? Na casa da residência oficial. E o Maia foi abraçando algumas coisas, alguns projetos da Tabata e tal, e foi botando para pautar, entendeu? Porque ele que decide, né? Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Você que está em casa, a gente tem muito que aprender ainda sobre a política no nosso país. As pessoas não sabem, mas o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem mais poder até do que o presidente do país. Ele decide o que vai virar lei, assim, nem o que vai virar lei, o que os deputados vão discutir e votar para ser lei ou não. Então, se ele quiser, ele pega um assunto, né? Vamos pegar assim,
Vamos proibir desmatamento no Brasil, eu vou colocar uma multa enorme e tal. Um projeto assim. Se ele quiser pautar esse projeto e fazer esse projeto passar, ele movimenta, né, trabalha, chama todo mundo e faz aquilo passar. Mas se ele não quiser, ele senta em cima daquele projeto e o projeto fica anos parado. Então ele é muito poderoso. E você testemunhou algum episódio específico de algum projeto que você lembra para falar com a gente, que tentaram passar e não conseguiram, por causa da presidência? Não vou lembrar, não. Mas assim, depois também é interessante, tá tranquilo, é interessante também observar que essa mesma engrenagem, digamos assim, dos bastidores da política também se aplica ao legislativo dos municípios, né? É a mesma coisa, né? O presidente da Câmara Municipal também, às vezes, manda mais do que o prefeito. Exatamente. O presidente da Câmara Municipal manda mais que o prefeito. A única diferença no nível municipal para o nível federal é o seguinte: no Brasil, nos municípios brasileiros, em geral, infelizmente, a Câmara de Vereadores costuma ser um puxadinho do gabinete do prefeito, costuma ser uma extensão do gabinete do prefeito. Então, geralmente, o prefeito tem a maioria na Câmara, esmagadora maioria, né? Ele tem a maioria dos vereadores com ele, que são apoiadores dele. E tem 1, 2, 3 ali que faz oposição. Isso é ruim para o país, porque o papel do vereador não é puxar saco do prefeito, não é fazer tudo que o prefeito quer. O papel do vereador é cobrar o prefeito, fiscalizar o prefeito. Exatamente. E aí acaba que, na maioria dos municípios, eu tenho certeza que aqui é assim, lá em Divinópolis é assim, os vereadores, eles viram despachantes do prefeito, entendeu? Exatamente. Eles viram despachantes do prefeito. E isso é muito ruim para a nossa democracia. Por quê? Aí tem um monte de casos de corrupção que fica encoberto, porque o papel da Câmara de Vereadores é abrir CPI, abrir investigação, né? E aí não abre, entendeu? Então, assim, isso é muito complicado. Na Câmara Federal, no Brasil de hoje, não sei como é que era na política antes, porque eu entrei na política recentemente, mas no Brasil de hoje, o pau quebra na Câmara. Realmente existe um papel de fiscalização da oposição, que é forte, que é bem feito, e isso é bom para o Brasil. Independente de quem for o presidente, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Simone Tebet, quem for. Tem que ter mesmo oposição ali na Câmara que fiscaliza, que cobra, que audita as coisas, né? Sim, E aí o problema lá é meio que o contrário. Você não tem geralmente a maioria, né? Igual o Lula está vivendo agora. Isso. E aí você acaba tendo que entregar seu orçamento na mão dos deputados, vender a mãe, vender a alma pro diabo para conseguir aprovar um projeto, entendeu? Sim. E isso também favorece corrupção, né? Do mesmo jeito que ter uma oposição pequena favorece a corrupção, se você tiver também uma oposição muito grande e não conseguir governar, favorece a corrupção também, porque aí acaba havendo compra de votos, né, compra de apoio e tal. Isso é um nível de política um pouco sofisticado para quem não está acostumado. O meu sonho é que as pessoas estudassem política nas escolas. Sim. Que toda escola pública particular tivesse aula de política. Isso não é para doutrinar ninguém, isso não é para levar ideologia de nada para ninguém. É para as pessoas entenderem como que funciona uma Câmara dos Deputados, como que funciona uma prefeitura, por que a gente vota no prefeito, por que tem deputado, são 513, lembrei, por que tem 513 deputados federais em Brasília, de onde saiu esse número, esse povo faz o que da vida, eu tenho que votar neles para quê, entendeu? É isso que tinha que ser ensinado, entendeu? Porque se a gente tivesse essa educação política profunda no nosso país, o povo não vendia o voto, o povo não caía em lábia de manipulador, de populista, de gente que fica prometendo que não cumpre, de gente que fica fazendo discurso de ódio, discurso bonitinho. E aí eu queria dizer para vocês assim, que vão me assistir. Meu sonho era que todo mundo no Brasil ouvisse eu falando isso. Gente, político, quando você vai votar em alguém, você não está escolhendo um amigo, você não está escolhendo um namorado ou namorada, você não está escolhendo um chefe, você está escolhendo um funcionário seu, que você vai pagar o salário dele e que ele tem que ser competente, ele tem que ser sério, ele tem que ser responsável, porque ele tem que bater ponto ali bonitinho, ele tem que fazer o serviço dele direito e você tem que estar cobrando, cadê, eu preciso disso, preciso daquilo, está faltando, você não está fazendo. Só que isso tem que ser uma relação profissional, você não tem que ter paixão na hora de votar, você tem que ter razão, racionalidade. O que é que eu quero para o país? O que é que eu quero para minha cidade? O que eu quero para minha vida? Meu sonho é ver meus filhos estudando na universidade pública. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade particular. Então, qual é o político que defende isso? É assim que você tem que votar. Entendeu? Eu preocupo com o meio ambiente, eu estou preocupado com as queimadas, estou preocupado com o desmatamento, estou preocupado com o calor, que só aumenta. Quem que defende isso? Qual político que eu conheço que defende isso? Eu vou votar nele. Não interessa se eu conheço ele, se ele é gente boa, se ele é feio, se ele é bonito, se ele é branco, se ele é preto, se ele é de qual partido. Não. Ele defende
algo que eu estou preocupado. Ele defende uma causa que eu acredito. É assim que é o jeito de votar, que deveria ser o jeito de votar. Não porque você é gente boa, você me pagou um cafezinho, você me deu um abraço, você me deu uma cesta básica, você me visitou lá em casa, você fez questão de mim. Ah, não, mas o fulano fez questão de mim. Ele veio aqui em casa me visitar. Às vezes o fulano é um bandido. Não caio nessa, né? Às vezes é um bandido, é um cara que não faz nada pra cidade, mas ele visita todo mundo na casa da pessoa e todo mundo fica grato, porque ele foi lá visitar. O papel dele não é ir lá te visitar na sua casa. Entendeu? Então, assim, meu sonho era que as pessoas votassem pelas razões certas. Aí seria muito mais fácil ser político, ser um bom político no Brasil. Seria muito mais fácil ser uma pessoa honesta, propositiva igual eu, porque eu tenho proposta, eu tenho projeto. Na minha campanha de prefeita, pra vocês terem noção, o meu plano de governo teve mais de 100 páginas. Mais de 100 páginas. O do meu candidato opositor lá tinha umas, eu vi, inclusive. tinha umas 30. É isso mesmo. Meu plano de governo ficou enorme, enorme. Por quê? Porque eu tenho muitas ideias. Eu tenho muitos projetos que eu quero executar. E a minha mãe falava, você não tem medo? Não, minha filha, de não conseguir fazer, não? Não, mãe, não tem. Não sei se eu vou conseguir fazer 100%, não, mas eu acho que muito do que está ali eu vou conseguir fazer. E eu tive coragem de me comprometer com um monte de coisa que eu queria fazer. E aí, quem lê o meu plano de governo consegue fazer um raio-x da minha cabeça, sabe exatamente o que eu penso sobre educação, sobre meio ambiente, sobre economia, sobre saúde, que eu acho, como que eu acho que tem que resolver o problema. A política tem que ser isso. A política tem que ser a gente discutindo isso. Né? E não eu fazer um vídeo dançando, eu xingando alguém, eu falando que eu sou cristã, como se isso fosse motivo para vocês votarem em mim. E não interessa se eu sou cristã ou não, interessa se eu sou honesta, sou trabalhadora, sou cristã, sou católica, sou praticante, sou. Mas eu não fico usando a minha fé para pedir voto, não, porque eu acho que isso é errado, eu acho isso pecado. Eu não fico usando a minha fé para pedir voto. Eu uso a minha fé para rezar, para Deus me ajudar. Isso é usar o nome de Deus em vão, hein? Usar o nome de Deus em vão. Usam. É pecado. Exatamente. Né? Eu acho pecado, tá na Bíblia, né? Quer dizer, não acho não, é pecado, tá na Bíblia. Tá. Né? Então, assim, inclusive, você lembra, a única vez que tem Jesus com raiva na Bíblia e fazendo um escarcéu e chutando tudo e jogando tudo no chão, é quando ele chega no templo e ele vê que o templo virou um balcão de negócios. E aí ele começa a derrubar tudo e fala assim, vocês fizeram a casa do meu pai ser um balcão de negócios e tal, ser um lugar de venda, de fazer dinheiro, e aqui não é para isso, né? Aqui não foi feito para isso. Essa passagem é tão forte para mim, eu acho ela tão atual, porque hoje ainda se faz, cada vez mais está se fazendo a casa de Deus um balcão de negócio, porque a política, ela é um negócio a partir do momento que o cara chega pro fiel da igreja dele, seja católico, seja evangélico, e fala assim, vota em mim porque senão o dízimo vai acabar, se você não votar no meu candidato, o outro candidato vai fechar a igreja. Aí ele vota, o cara elege, aí ele vai lá e consegue um cargo, consegue um dinheiro para a igreja, consegue não sei o quê, é a mesma coisa, é negócio, do mesmo jeito. Entendeu? Só muda um objeto. Então, assim, eu fico bem irada quando eu vejo esse povo usando Deus para pedir voto. Usando Deus para se cacifar do tipo assim, você tem que votar em mim porque eu sou um enviado de Deus. Porque eu sou uma pessoa que Deus quer que esteja na política. Porque eu sou cristão, porque eu tenho valores, porque eu luto pela família. Gente, eu conheço tanta pessoa que tem valores faz, né, isso? E que luta pela família, mas que não é cristão. Que às vezes exatamente, que não é exatamente. Né? Então, assim, essa coisa dessa superioridade moral, não define caráter, né? Religião, independente de qual seja, não define caráter. Quantos cristãos, ditos cristãos... o que define o caráter é a conduta da pessoa. Exatamente. Né? Quantos ditos cristãos não vão lá atrair a mulher? Aliás, vamos falar aqui, já que a gente gosta de polêmica, vamos falar. Por favor. E eu tô assim, arriscando o meu pescoço de falar isso, porque eu sou uma política, eu preciso de voto, preciso de apoio. Mas me irrita muito, me incomoda muito, no nosso estado de Minas Gerais, na nossa região, mas no estado em geral, que é um estado muito católico, mais conservador, o povo achar que um político que não tem dó de uma pessoa que está morrendo de Covid, um político que não zela pela vida, que é contra a vacina, um político que é contra usar máscara, um político que acha que pobre não presta, um político que tem raiva do outro, que incentiva o ódio, que dissemina o ódio, achar que isso é ser cristão, só porque ele abre a boca para falar que ele é cristão, só porque ele vai na igreja para mostrar que ele está indo, isso não é ser cristão não, gente. Você tem que viver o cristianismo. Não adianta você só ir na igreja, você tem que viver os princípios, você tem que viver a fé. E as palavras de Deus e a palavra de Jesus, e eu conheço muito bem a palavra, porque eu cresci dentro da igreja, já fui 1 milhão de missas na minha vida, já li a Bíblia, já fiz catecismo, já fiz tudo. A palavra de Deus é de união, é de paz, é de acolhimento, é de misericórdia.
misericórdia. Sim. Você viu a pastora lá nos Estados Unidos pedindo ao Trump para que ele tivesse misericórdia das pessoas? Sim. E ela usou essa palavra? Exatamente. Misericórdia. Pra ele ali, né? Na frente na dele. frente Aproveitou dele. o momento que disse o que todo mundo queria dizer. E ele ficou com raiva e falou que ela tinha que se desculpar, e ela não se desculpou. Então, assim, uma pessoa que não tem misericórdia do outro não é um cristão. Exatamente. Foi isso que ele fez, né? Ainda disse que ela é de esquerda, que ela é fake news, que ela é anti-Trump, ele descreveu isso, né? Mas detalhe, covardia dele, né? Que ele também não teve coragem de falar na cara dela. Ele foi pra onde? Pra rede social, que é onde eles se revelam, eles ficam corajosos, mas, né, diante do desafio, o comportamento é outro, né? Na realidade. Exatamente. E aí também tem uma doença hoje em dia que é tipo assim, eu, por exemplo, não gosto do Trump. Acho ele um homem insensível, cruel, zero de Deus. Ele vai ser um retrocesso para o mundo. Eu gravei, inclusive, um vídeo falando disso, do aquecimento global, que eu estou muito preocupada, que ele já mandou destruir um monte de coisa nos Estados Unidos, de projetos que incentivavam a energia solar, a energia eólica, as energias renováveis, né, e que meio que diminuíam a dependência do petróleo, porque o petróleo é muito poluente, né? E ele não, ele quer petróleo, né? Ele deve ter amigos da indústria petroleira ali em volta fazendo lobby, né? Sim. Então, assim, eu acho que o Trump pra gente é um retrocesso. E eu não tenho medo de falar sobre isso. Igual teve uma amiga minha, nossa, mas você vai falar disso, você vai perder voto. Eu não tô na política também para ficar falando só para agradar, não. E não é porque eu não gosto do Trump que significa que eu seja de esquerda. Eu sou uma pessoa de centro. Eu não me considero nem de esquerda nem de direita. Eu me considero de centro, com valores e conexões que a esquerda defende e também que a direita defende. Não todos, nem de um lado nem de outro. Sim. Entendeu? Não é de nenhum extremo, né? Não é de nenhum extremo. Então, assim, eu não coloco esse rótulo de esquerda na minha testa. O povo que coloca, porque eles não sabem lidar com quem é diferente. Eles não sabem lidar com quem é moderado. Se o Trump amanhã fizer alguma coisa que for boa, eu vou saber reconhecer e elogiar, apesar de eu achar difícil. Entendeu? De eu não conseguir esperar. Inclusive, é uma incoerência, porque a galera da direita do Brasil, que defende o Trump, que gosta do Trump, eu não entendo o cérebro, a cabeça desse povo, porque quem é de direita defende o liberalismo, defende o livre comércio, defende a liberdade de troca de pessoas e de produtos. Esse é o liberalismo real, na teoria, nos livros, na fonte. E o Trump quer fechar as fronteiras, não quer deixar a gente entrar, não quer deixar os produtos entrarem sem taxar, quer taxar tudo. Esse negócio de taxar tudo, colocar taxa e imposto em todos os produtos do Brasil, produtos da China, isso não tem nada a ver com o liberalismo, não tem nada a ver com ser de direita. Isso não é uma postura. Isso é uma postura de ditador, inclusive mais de esquerda, entendeu? E não de direita. Então, assim, tá muito louco o mundo. As pessoas não sabem o que elas são, elas não sabem o que é a direita e a esquerda. Se eu pudesse, eu eliminava esses rótulos de direita e esquerda. Mas o que mais me choca nessa história toda é a falta de humanidade, é a falta de sensibilidade, é a falta de não conseguir se colocar no lugar do outro, de não conseguir ter misericórdia. Eu fiquei vendo aqueles brasileiros que foram deportados e fiquei pensando, e o cara contando que ele pôs o frango dele para fazer a comida, saiu de casa para resolver não sei o quê e largou as coisas na casa dele do mesmo jeito. Eu fiquei pensando, gente, por que não poderia ter um processo mais humanitário da pessoa? Ah, beleza, vai ser deportado? Então tá, a polícia vai te acompanhar até a sua casa, você vai fazer sua mala, você vai fechar a sua casa, vai se despedir da sua casa, vai entrar no carro e vai ser deportado. Agora eles pegam a pessoa do jeito que a pessoa tá, com a roupa do corpo, e mandam embora, botam num avião com 15, 20 horas de voo, sem comida, batendo, algemando, prendendo. Isso é uma coisa, assim, animalesca, entendeu? Isso não é coisa de gente. É cruel. E se fosse a gente? Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, uma amiga de infância, agora ela é legalizada, mas um tempo ela não era. Então, assim, a gente nunca pensa, né? Se fosse um parente meu, se fosse um amigo, alguém que eu gosto. E não é exatamente a mesma conduta pela qual aquela bispa americana estava lá implorando ao Trump para que tivesse misericórdia, né? Nas palavras dela própria? É exatamente isso, né, que ele fez. Exatamente. Tá faltando políticos com misericórdia, com amor no coração, sabe? Com empatia, com vontade real de ajudar. Muitos políticos hoje no Brasil, em Minas Gerais também, são um alerta muito importante para quem está ouvindo a gente. Infelizmente, ainda mais eu que estou na política, eu vejo, né, com propriedade eu posso afirmar isso.
Tem muitos políticos que eles estão deslumbrados com o poder. Eles veem o cargo, a política, como um fim em si mesmo, não como um meio, não como uma ferramenta para fazer o bem, para ajudar outras pessoas. Não. O objetivo deles na política virou se permanecer na política, crescer cada vez mais, ocupar cada vez mais cargos, a qualquer preço, mesmo que eles tenham que defender absurdos, mesmo que eles tenham que falar absurdos, mesmo que eles tenham que mentir, que espalhar fake news, que desejar o mal, que plantar o mal, falar mal dos outros, eles não estão assim, eles estão dispostos a qualquer coisa pelo poder. Isso é muito demoníaco. Isso não é de Deus. Exatamente. Você falou em rótulos, né? E tem muita gente aí que é eleita ou que tenta se promover, né? Se eleger com esse discurso que você está dizendo, que você está repudiando, com aquela frase de que é a nova política. O que você acha desse termo, de recorrer a isso também, a nova política? Sendo que quando é eleito e chega lá, os processos dentro das democracias são os mesmos para todos. Então, volta à velha política, mesmo depois de ter sido eleito, ganhando o voto de pessoas inocentes no aspecto de incompreensão da realidade. Né? Nessa fala de nova política. O que você acha disso? Eu não tenho coragem de falar assim, eu não me sinto bem, eu nunca me coloquei assim, eu sou a nova política. Eu sempre me coloquei sim, eu sou a mudança, eu sou a pessoa que quer fazer diferente, que quer renovar, que quer esperançar, que quer transformar a política. Como? Com ideias diferentes, com ideias novas, inovadoras, buscando referências no mundo, buscando o que dá certo em todos os lugares, buscando pessoas competentes, formar uma equipe técnica. Isso é a boa política. Né? Eu acho que a gente, ao invés de pensar de nova e velha política, tem que pensar no que é uma política ruim e o que é uma política boa. O que é a política ruim que a gente não quer? O corrupto, o que coloca a família inteira no poder para se beneficiar, que pega os cargos da prefeitura ou do governo, onde ele está, e enche de amigo e colega e familiar, que não tem preparo nenhum, mas só para poder ajudar os compadrios, vamos dizer assim, né? Os seus comadres, compadres, não sei o quê. Isso a gente não quer. A gente não quer roubo, a gente não quer ineficiência, político que não sabe governar, que não tem experiência, que não tem conhecimento, que não ouve o povo, que não tem sensibilidade, que não tem misericórdia. Essa é a política ruim. O que é a política boa que a gente quer? É o político que tem escuta, que tem amor pelas pessoas, que gosta de ouvir o povo. Não estou falando do que sai abraçando e dando tapinha nas costas, não. Estou falando do que realmente escuta e tenta implementar o que o povo pediu. Entendeu? O político que escuta o povo, que tenta implementar o que o povo pediu. O político que tem ideias novas. O político que estuda, que vai atrás de soluções, que viaja longe, que vai atrás. Não, eu fiquei sabendo que na cidade tal tem um projeto que funciona, eu vou lá para ver como é que é, para buscar para minha cidade. Isso é um bom político. Né? Um político que dialoga, um político que forma uma equipe técnica, um político que nega para a própria família, para os próprios amigos, eu não vou poder te dar um cargo porque eu preciso botar uma pessoa técnica, infelizmente, você me desculpa, entendeu? Um político que nega para um apoiador que deu voto, eu sei que você me deu voto, mas assim, você não está com o perfil que eu preciso para entrar aqui no gabinete, para entrar aqui no trabalho, eu preciso que você saiba separar as coisas. Um político que nega a corrupção, não, eu não vou fazer parte desse esquema, eu não vou pegar 10% disso, vou denunciar. É isso que a gente quer, nova e boa política. Ao longo da história do Brasil, ao longo da história da humanidade, sempre teve bons e ruins políticos. O problema no Brasil, na minha opinião, é que ultimamente, nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 100 anos, a gente teve uma leva grande de maus políticos. Eu nem sei te dizer se são a maioria, às vezes nem são. Às vezes nem são a maioria, às vezes a maioria sempre foi boa. Mas parece que o mal prevalece. É que a gente fica sabendo, né, das coisas erradas. O mal prevalece sobre o bem, entendeu? Então, assim, eu até acredito que a maioria dos políticos no Brasil, desde que a gente voltou a ser democracia, teve a Constituição de 89, eu acho que a maioria dos deputados que passaram ali, no Congresso, por exemplo, acho que foram bons, foram sérios, fizeram coisas boas e tal. Mas, assim, é difícil comunicar o bem também, né? O bem não chega, o mal chega. Verdade. Por exemplo, uma fake news. Exatamente, ótimo exemplo. Uma fake news... Eu vivi uma fake news lá em Divinópolis, que falaram que eu ia levar um lixão para uma região lá chamada Ermida e tal, o povo ficou desesperado. A dificuldade, o trabalho que é para você desmentir, parece que a mentira ela chega mais rápido e ela chega mais fácil e ela fica. E aí a verdade, ela vem lenta.
entendeu? Ela não consegue, às vezes, chegar nas pessoas como a mentira chega. É uma coisa muito desafiadora. Então, eu acho que a gente tem que pensar no que é boa e má política. E aí, quando eu me considero uma pessoa de renovação política, é porque eu quero resgatar, renovar, fazer novo de novo. Resgatar o que há de bom na política, resgatar a esperança, resgatar o olhar de que as pessoas olhem para mim e falem, ela é diferente, ela vai fazer, ela quer fazer, ela é boa, não significa que ela é perfeita, não significa que eu vou dar conta de tudo, mas assim, eu quero que as pessoas olhem, e muitas olham, né? 33 mil olharam para mim e falaram assim, nossa, essa menina, essa mulher tem um negócio nela especial, eu sinto confiança nela. E minha meta agora é dobrar para 60 mil, entendeu? Para chegar em 60 mil pessoas e ser eleita deputada estadual, se Deus quiser, porque eu sozinha não vou mudar o mundo, não vou mudar o Brasil, mas eu sei que eu posso fazer muita coisa. E principalmente, eu como deputada, eu eleita deputada, se Deus quiser, eu vou trabalhar, usar a minha força política, usar os meus recursos e tal, para eleger mais pessoas, mais jovens, mais mulheres, mais negros, mais LGBTs, mais trabalhadores. Igual esses dias eu conheci numa cidade que eu fui, um vereador que era pedreiro. Eu fiquei tão encantada, fiquei tão feliz. Falei, cara, tem um pedreiro que virou vereador e ele virou presidente da Câmara. Falei, como assim? O presidente da Câmara que é pedreiro, sabe? Isso não existia no Brasil antigamente. Você só tinha empresário, médico, advogado. Você não tinha pedreiro virando presidente da Câmara, entendeu? Em lugar nenhum. Isso é maravilhoso. É o povo se apropriar da política, entendeu? Isso é muito bonito. Então é isso que eu defendo. Em Divinópolis também teve um exemplo positivo que foi a eleição da Lohana, né? A vereadora mais votada da história de Divinópolis. Não só, né, a candidata a vereadora a mulher mais votada, mas também da história da cidade. Exatamente. Já tem que trazer ela aqui. A Lohana é danada. Ela é muito, muito esperta, assim, muito, muito inteligente, muito competente, muito, assim, pensa rápido. Ela é um talento, assim. Ela é uma pessoa fora da curva, sabe? E eu acho que ela ainda vai ser muito grande na nossa política mineira. Eu tenho honra de poder ser amiga dela, de poder ter trabalhado com ela agora nessa campanha de 2024. Eu acompanhei a campanha dela de vereadora, porque eu, na época, era candidata a prefeita. Inclusive, muitas pessoas que votaram em mim, votaram nela. As pessoas fizeram essa dobradinha. Dobradinha legal. Na época, a gente não era do mesmo partido. Ela não estava claramente me apoiando. Inclusive, acho que ela teve essa sabedoria de não abraçar nenhum prefeito, assim. Então, ela teve voto de muita gente, de vários candidatos, que votaram em vários candidatos. Mas eu acredito que uma boa parte dos votos dela eram pessoas que votaram em mim. Porque a gente era parecida, as ideias parecidas, as duas mulheres jovens, né? E eu tenho muito orgulho de ver ela deputada estadual, agora ela vai para deputada federal, eu tenho certeza que ela vai ser eleita também. E gostaria de ver ela aqui no podcast. Tá feito o convite, Lohana França. Vou falar aqui com ela saindo daqui. Exatamente. Ela que hoje é do PV, não é isso? Isso, do PV. Exatamente. Mas você estava falando sobre fake news. Nós estamos agora num momento um pouco conturbado da história. Penso eu que um dos momentos mais importantes, inclusive, no que diz respeito à comunicação digital. Por quê? Pelo menos nas últimas eleições, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tinha-se, por exemplo, as agências de checagem de fatos, né, que as redes sociais colocavam a trabalho o quê? Da verdade, de checar as mentiras, de colocar um selinho lá de que aquela informação é falsa e, a depender da gravidade do que era dito, também apagar um post. Agora, recentemente, as Big Techs, né, principalmente a Meta, né, do Mark Zuckerberg, que inclui o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Então, eles, como foi noticiado amplamente, eles acabaram com essas agências de checagem. Agora vão ficar apenas deixando todos os posts, qualquer tipo de conteúdo, não vão mais retirar nenhum. Acabou a equipe de profissionais que trabalhava apagando os posts denunciados, né? Ou seja, vai virar um território sem lei. E é claro que isso está sendo testado lá nos Estados Unidos, porque não só ele, mas o Musk também e vários outros das Big Techs, né? O Musk representando o Twitter, no caso, o X, eles se aliaram totalmente ao governo do Trump, ou seja, abriram as porteiras para tudo que é fake news, desinformação, que possa rolar nas redes. Isso te preocupa? Você acredita que a próxima eleição, tanto para deputada federal quanto também alguma eventual eleição a nível municipal em Divinópolis, pode gerar contornos um pouco mais difíceis na disputa? Acho que, primeiro de tudo, te dar parabéns por trazer esse ponto, porque eu vejo a imprensa, assim, CNN, Globo News, a grande imprensa, né, a grande mídia nacional, eu vejo abordar isso, mas eu não vejo a imprensa local abordar isso, sabe? Lá em Divinópolis eu não vejo. Então, parabéns por trazer essa discussão para a vida real aqui da cidade, né? Para as pessoas poderem se apropriar disso e saberem disso, né? Isso que aconteceu é muito grave. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada. Sabe aquela coisa meio assim...
você fica meio em luto. É igual quando você olha ali a guerra na Palestina e vê que tanta gente morrendo e fala assim, meu Deus, que tristeza, que vontade de fazer alguma coisa, eu não posso fazer nada. Para mim, esse negócio das Big Techs foi um pouco isso, sim. Uma tristeza de morte. Uhum. Eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser do mundo? O que vai ser da democracia? Porque já era ruim antes. Com a checagem, já era um problema. Porque o que acontece? Para você que está em casa entender. Solta uma fake news assim. Laís, no meu caso, né? Imagina que eu estou em campanha. Laís matou uma criança. Coisa bem grave. Laís matou uma criança, aí faz uma inteligência artificial lá, sei lá, dá um jeito de pegar uma imagem estranha minha. Tem isso também. Né, tem isso também. E aí falta que eu matei uma criança e que eu respondo um processo porque eu fui acusada de matar uma criança, filho de um parente meu, sei lá. E isso começa a correr. Começa a correr, começa a correr. Antes, você entrava na justiça e o negócio saía, mas ainda tinha uma demora, né? Uhum. E eu não sei também se saía de todos os lugares. Eu acho que tirava de uma página principal, de um lugar que você conseguia denunciar. Da fonte original, né? Da fonte original. Não sei também se conseguia pegar todo o canal, todo o radar. Porque você imagina se sai um vídeo desse e aí 500 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas resolvem postar cada um no seu Instagram. Exato. Como é que o Instagram vai tirar esse vídeo de todo mundo? Uhum. Entendeu? Agora não vai mais. Né? Antes já era difícil, Isso. né? Agora, não sei, agora vai ser um processo, porque eu entendi, vai ficar mais difícil de você conseguir tirar. Né? Agora eles vão ampliar aquela ideia de que pode ter lá um botãozinho de mensagem que o próprio usuário, ou seja, os internautas vão lá e escrevem que aquilo ali é suspeito, duvidoso. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, e não sai dali, né? Uma vez lançada, não sai, continua. Pois é, isso, gente, simplesmente isso muda destinos, isso muda resultados de eleição. Às vezes eu estou numa campanha aqui, vamos supor que eu fosse candidata aqui em Pitangui a prefeita, aí eu tô lá ganhando, liderando, solta uma fake news dessa, isso espalha a cidade inteira, não sai a tempo, as pessoas acreditam, não dá tempo de desmentir aquilo, eu despenco nas pesquisas e perco a eleição. Isso é gravíssimo, isso é grave para quem é candidato, isso é grave para quem é eleitor, que quer saber as coisas certas e votar, e votar consciente. Isso é grave para as consequências do que aquela pessoa poderia fazer pela cidade, né? Se eu fosse prefeita aqui, eu ia fazer um monte de coisa legal pela cidade. Então, a cidade vai perder aquilo por causa de uma fake news. Então, a fake news, ela é uma arma. A fake news mata e ela é uma arma grave. Numa campanha eleitoral, ela é uma arma grave. Me preocupa muito. Eu só não estou tão preocupada pensando em mim, porque eu não sou candidata a um cargo majoritário. Quem é candidato a governador, a presidente, ano que vem, e quem é candidato a prefeito na outra, vai sofrer mais. Porque quando você está numa disputa majoritária, numa disputa de prefeito, de governador, de presidente, ela é uma disputa mais violenta, ela é uma disputa mais acirrada, ela é uma disputa mata-mata, né? Vamos dizer assim, ou é um ou é outro, né? Não, é pau a pau. Então, assim, não tem muita opção, assim, você não tem 2, 3 governadores, você não tem 2, 3 presidentes, você tem um só. Então, quando você está para deputado, por exemplo, como você tem muitas vagas, acaba que as pessoas, assim, não concentram tanto canhão em você, entendeu? Elas meio que, cada um vai correr atrás do seu, entendeu? E, tipo, tem um monte de vaga ali, cada um vai correr atrás do seu e pronto. Agora, quando tem uma disputa de majoritário, de uma disputa de governador e tudo, aí não, aí você tem 2, 3 candidatos disputando uma vaga e você tem milhões de pessoas querendo ferrar aquela pessoa. Aí ferrou, porque aí, tipo assim, é um canhão voltado para aquela pessoa disparando fake news. Entendeu? Exatamente. E aí, como é que você. E aí, essa fake news, ela realmente pode mudar o resultado da eleição. Que é grave. Inclusive até os governos que já estão eleitos, né? Porque a gente viu aí recentemente um caso do ministro Fernando Haddad, ministro da Economia, né? Que ele teve uma fake news, uma deepfake, aliás, né? Porque fake news é notícia falsa. Que nem você falou, é um print com texto que é compartilhado em massa nos grupos. Mas fizeram uma deepfake, que é pegar um vídeo original. Eu vi. Né? Fazer uma redublagem na voz que o próprio sistema da inteligência artificial gera, porque é uma voz de uma pessoa pública, né? Então tem amostras da voz muito amplas aí para serem coletadas e usadas, né? Mas assim, falando absurdos. E muita gente recebeu e acreditou. Cachorro ia ser taxado. Exato, que o cachorro ia ser taxado e tal. E aí ele não, teve e a pessoa acreditar naquilo. Acreditaram nisso. Assim, aí me mostra o desafio de educação desse país, sabe? A gente vai ter que ter letramento digital, a gente vai ter que ter aulas na escola, tipo assim, assiste esse vídeo. Isso é um vídeo original. Assiste esse vídeo agora. Isso aqui é um vídeo fake. Tá vendo aqui, ó? Repara a boca, repara isso, repara aquilo. Porque quando eu assisti o vídeo, eu falei, não é possível que as pessoas acreditaram nisso. Dá pra ver. Se você fizer um mínimo de esforço, você vê que o trem é manipulado. Entendeu?
que a voz dele tá estranha, assim, o jeito, a boca não tá muito casando o que ele tá falando com o que tá saindo. Mas, assim, também não é uma coisa tão grosseira. Tipo assim, como é que eu posso dizer? Se a pessoa for muito simples, né? Se a pessoa for, se ela não for Às vezes, tão recebe estudada de e alguém da tal, família e é, a credibilidade vai lá em cima, né? Ah, meu tio mandou, minha avó mandou. aí se a pessoa for muito simples, não tiver estudo e tal, não tiver esse senso crítico maior, ela acredita mesmo. Uhum. Ela acredita. Pois é. E aí, provavelmente, esse tipo de coisa também vai ser agora no âmbito Mas você nacional, viu que o Supremo, né? local, né? O Supremo falou, indagou a Big Tech, a Meta, e eles disseram que as novas regras aí que vão flexibilizar tudo, vão liberar tudo, vai deixar uma terra sem lei, é só para os Estados Unidos, né? Eles falaram que é só para os Estados Até Unidos o por momento, né? enquanto. Estão testando lá, mas tudo indica que Você acha vão. que chega aqui? Acho que sim, vai ser distribuído, né? O Ah, Facebook vai mas aí distribuir eu isso para os outros países. Acho que o Xandão vai entrar em Tem ação. isso também, né? Que eles inclusive, eles são até muito críticos a isso, né? A esse tipo O povo riu de aqui por causa do atuação. Xandão. Até o Lula chamou ele de Xandão, também posso chamar. Eu Exatamente. acho que o Mas ele é um Xandão vai ministro da entrar em Justiça, ele tem ação. direito, né, de fazer isso. Ele vai entrar em ação e vai causar, e com razão, na minha Aham. opinião, porque ele Porque não ele é pode ministro deixar da isso Justiça do acontecer. Brasil, ele pode fazer isso no Brasil, ele não pode fazer isso lá fora, ele não é ministro da Justiça nos Estados Unidos. E eu quero ver a meta que ele perdeu o Brasil, que deve ser o segundo ou terceiro maior mercado É deles. grande, gigantesco. Deve ser o Um dos segundo maior maiores, mercado é um dos deles. maiores. Eles vão ter que se adequar, Uhum. né? Agora, só queria fazer um comentário que, assim, eu sempre defendi, você falou no início na minha biografia, eu quero fomentar muito essa agenda de tecnologia, dos jovens entrarem no mercado de tecnologia, aprenderem programação, aprenderem inteligência artificial, que é uma área que emprega muito e tal. Então, eu sempre acreditei muito no poder da tecnologia e na tecnologia como uma ferramenta até para combater a desigualdade, de você conseguir colocar uma galera para trabalhar com isso e ganhar bem. E aí, quando eu vi as Big Techs na posse do Trump, as Big Techs são as maiores empresas de tecnologia do mundo, a Amazon, Facebook, Twitter e outras, eu fiquei muito triste, muito triste. Quando eu vi a Amazon, então nem se fala. A Apple, né? A Amazon lá, que é uma empresa super bacana. Minha irmã trabalha na Amazon em São Paulo, uma empresa muito humana, assim, muito, muito, muito legal, assim, de diversidade e tal. E eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Eu A espero que ele... Microsoft também, né? A OpenAI, que é É, aquela do ChatGPT. eu fiquei assim, foi um velório para mim, foi um luto para mim quando eu vi aquele povo lá. Porque eu falei, gente, eu espero que eles estejam lá, porque querendo ou não, a presidência dos Estados Unidos é o cargo mais importante do mundo, né? E eles são empresas americanas. Então eu realmente espero que uma parte deles não estavam lá em apoio ao Trump, e sim porque era o presidente dos Estados Unidos e eles precisavam estar. Mas não é, não, infelizmente. Você acha que Não é não, só né? isso, não. Tá claro, né? Até mesmo o Musk, né, no que ele fez lá, no discurso dele de posse, sem falar que ele já tem até cargo público agora também. Não, o Musk não é né? o caso. Inclusive, o Musk, gente, quem tiver Twitter aí, ou X, se não o quiser X. usar, ou achar que, se eu fosse vocês, minha recomendação, eu já não gostava e não usava. Agora eu tirei do meu celular. Eu não uso aquilo mais. Virou uma tristeza. Eu não uso porque usar o Twitter, usar o X, é apoiar um cara fascista, né? Que fez, inclusive, um símbolo do nazismo lá na posse. Então, eu não usarei nunca mais o Twitter e o X, mesmo que isso me prejudique na política. Não usarei, por uma questão de convicção. Existem outros canais, né, para divulgar. Inclusive, aí, como estamos todos reféns dessas Big Techs, todas apoiam o mesmo, né? Que é o mesmo Trump, no caso, né? Não esses extremismos aí. Mas, no caso, até a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas, assim, com relação ainda a presença do Musk, é até curioso porque ele é da indústria da tecnologia, mas ao mesmo tempo ele é da indústria dos carros elétricos, né, com a Tesla. Ele quer concorrer fortemente com a indústria chinesa de carros elétricos, que está crescendo bastante. E ele está num governo que apoia o quê? Que nem você falou quando você começou a citar o Trump, o petróleo, exatamente. Então, ele vai se ver ali num choque de interesses, né? Um conflito ali, porque ele é da área dos carros elétricos, o Trump se dizendo cada vez mais próprio petróleo e anti-carro elétrico. Então, em algum momento ali, vai virar só o cara do X. É que a motivação dele para estar no carro elétrico não é a motivação mental, eu acredito, né? Seja mais uma motivação de business, de dinheiro, de tecnologia, de inovação tecnológica, de ter um produto de ponta, e não porque aquilo é importante para o meio ambiente, sabe? Eu acho que é um pouco isso. Mas eu acho que ele deve ter feito o cálculo, né? Tipo assim, ele ganha muito mais no todo, em todos os negócios dele, do que... Isso acaba virando algo pequeno, eu acho, para ele, assim, perto de tudo que ele tem de negócio. Mas é isso, gente, assim, o que eu queria dizer para vocês, né, que estão ouvindo, que estão em casa, acreditem na política, acreditem na força da mulher, na força da juventude. Eu queria ter falado um pouco mais sobre essa questão de ser mulher na política aqui, mas... Fica à vontade, agora, fica à vontade, sinta-se à vontade no seu recado, né, final. Eu acho que, assim,
é difícil falar sobre isso no interior de Minas, né? Eu que sou do interior de Minas, porque as pessoas ainda não têm a compreensão. Aí fica assim, achando que a gente é feminista, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Não é isso. Não tem nada a ver com feminismo e tal. Tem a ver com a política ser boa para todo mundo e funcionar para todo mundo e ser eficiente e trazer resultados. Né? Então, quando você coloca mais mulher na política, e a gente não quer que os homens não estejam, a gente quer os homens na política e as mulheres. A gente quer juntos, né? Os dois ali, pau a pau, lado a lado. O que seria o ideal? Nós não temos metade de homem e metade de mulher na população? Tem até um pouquinho mais de mulher, que fosse essa quantidade na política. Porque a política tem que representar o povo, a maioria do povo, a vontade da maioria. Só que hoje ela não cuida da vontade só da maioria, ela cuida da vontade de uma parte. Né? E assim, não adianta falar assim, não, mas os homens estão preocupados com as mulheres. Tem muitos homens que estão preocupados com as mulheres, mas eles não são mulheres, eles não sabem o que é ser mulher, eles não sabem o que é ter filho, o que é menstruar, o que é ter cólica, o que é cuidar de uma casa, né, ter 500 jornadas, cuidar de casa, cuidar de marido, cuidar disso e daquilo. Então, as mulheres precisam ter, sim, as suas representantes. E a mulher, ela é o esteio da casa, a mulher é o esteio da família, a mulher é o esteio da sociedade. E quando a gente cuida da mulher, a gente cuida da família inteira. Então, às vezes o homem fala assim, mas você só fala de mulher. Aí eu pergunto, você não tem esposa? Não? Você não tem filha? Você não tem mãe? Vó, irmã? Ah, tem. Pois é. Você ama elas? Amo. Você quer cuidar delas? Quero. O que eu quero é cuidar delas. Se eu cuidar delas para você, se eu cuidar da saúde delas, se eu ajudar elas a ter emprego, a ter educação, a ter uma vida bacana, você não vai ficar feliz? Vou. Então pronto. É isso, entendeu? Assim, é isso. Quando a gente cuida da mulher, a gente cuida da família, a gente cuida de todo mundo. Né? E o homem também quer cuidar da mulher e também vai ficar feliz. Então a gente precisa ter mais mulheres na política. Quando a gente tem mais mulher na política, tem vários estudos que mostram isso, a gente tem redução da mortalidade infantil, a gente tem redução da violência contra a mulher, porque as mulheres cuidam mais de prevenir a violência contra a mulher. A gente tem mulheres conseguem trazer mais recursos para as cidades, isso é tudo estudo, tá? Eu tenho todos para mandar para vocês. Na época da pandemia, cidades governadas por mulheres tinham menos mortes por Covid, 40% menos mortes. Então, assim, a gente traz resultado, a gente traz eficiência, a gente tem um jeito diferente de governar, que quando soma o nosso jeito feminino com o jeito masculino, é maravilhoso. O que é um time ideal? Eu que já fui de empresa, qual que é um time ideal? É um time que tem jovem, velho, rico, pobre, preto, branco, gay, hétero, tudo. Quando você tem de tudo, você senta numa mesa, todo mundo, cada um com uma visão, cada um com uma história de vida, cada um com uma perspectiva, cada um vai enriquecer o debate, vai trazer uma solução diferente. Agora, se você tiver um monte de homem igual, um monte de mulher igual, um monte de jovem igual, Exato. não é a mesma coisa, não traz os mesmos resultados, entendeu? Então é isso que eu queria dizer para vocês, acreditem nas mulheres, me sigam no Instagram, né, na minha rede social, é LaísMG, LaizMG, LaísMG, Laís com Z. LaísMG, vocês acham lá rapidinho, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, eu achei muito qualificado o nosso debate aqui, nossa conversa, ficaria aqui umas 3 horas. Obrigado, eu gostei demais também, valeu demais, tá? Por aceitar o nosso convite. Para ser aqui querido. A primeira política mulher, né, entrevistada aqui no VilaCast. Uma honra. Valeu, para nós também. É isso aí, gente, esse foi o VilaCast com Laís Soares. Valeu demais, até a próxima.